Alô, amigos, estamos começando mais um programa.net, sempre com as imagens da Agape Vídeo do Roberto Aguiar. No outro local, naturalmente não é no Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, ali na Carlos von Kozeres, número 304, o melhor happy hour da cidade. Você quer ter um happy hour legal nessa época do ano, mesmo com esse friozinho? Olha, experimente a carta de vinhos e, se sobrar, se o Roberto Aguiar não comer todos os sanduíches abertos e todos os pasteizinhos que tem lá, de vários sabores, de vários tipos, no Box 21, você vai poder experimentar até mesmo um espumante lá da carta maravilhosa do Fernando Brandão. E para quem gosta de cervejas especiais, bom, o Fernando Brandão tem uma série de rótulos de várias procedências, nacionais e importadas. Nosso convidado de hoje é Eric Formaggio, que ele vai falar conosco sobre uma coisa que todo empresário, até mesmo em casa, a gente tem que gerenciar a vida da gente, gerenciar os projetos, até mesmo os projetos de vida, né, o Eric? Exatamente. Então, primeiramente vamos conceituar o que é um gerenciador de projetos e depois vou falar no produto que chega ao mercado brasileiro, né, e que logo vai estar conquistando uma boa fatia do mercado nessa área de gerenciamento de projetos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí para a gente bater esse bate-papo, fazer esse bate-papo, falar um pouco sobre o Miau Project hoje, né, falar um pouco sobre gestão do tempo também. O Miau Project ele é um sistema que a gente desenvolveu com esse foco no gerenciamento de tempo rápido, né? A gente percebeu, eu trabalhei por muito tempo, né, trabalho até hoje com gestão de projeto, já usei vários gerenciadores de projeto, né, e como eu estava te contando recentemente, decidi fazer o meu, né? Decidi sentar e começar a fazer um gerenciador de projeto que tivesse tudo de bom do que eu vi nos outros gerenciadores, né? Hoje a gente percebe uma demanda muito forte por organização do tempo no mercado, né? E principalmente por organização rápida, né? Onde o cara hoje tudo é muito rápido, né? O cara tem um celular, tem um tablet, tem a comunicação por e-mail, né? Hoje, raramente as pessoas hoje elas têm tempo, né, para conseguir se encontrar, elaborar grandes reuniões e coisas do tipo. Então, qualquer tipo de ferramenta que venha para o mercado, né, para poder agilizar o trabalho e a gestão de equipe, ela vem numa boa hora. Antigamente a gente fazia um gráfico, né? Aprendia na faculdade, tinha cadeiras para fazer gráficos, né? De organização de projetos, né? Siga por aqui, faça ali, se não der certo aqui, volta, retorna, tudo para o início. Aqueles os gráficos, tinha gente que é especializada em fazer isso aí. Mas com a era da informática, surgiram alguns, eu vou citar um que é conhecidíssimo, que é o Microsoft Project, que muitos usam. Mas qual é o grande problema do Microsoft Project? Ele é um software muito complexo, tem muita coisa, e como a maioria dos produtos da Microsoft, as pessoas não usam 10% da capacidade do software. E deixa muito a desejar em algumas questões pontuais de cada região do mundo, questões culturais até, da forma de fazer as coisas. Tá? Tu chega e com a tua experiência, tu criasse o Miau Project, levando em consideração aquilo, um toque aqui do Patropi e usabilidade aqui do brasileiro. O que a gente realmente usa num projeto, né? E certamente, levando em consideração uma coisa, nós da área da tecnologia da informação e comunicação, a gente tem muitos cacuetes de desenvolvimento de sistemas, de fazer projetos, que servem para uma infinidade de áreas, de ramos da atividade humana, né? Porque o software tem uma série de complexidades que ele tem que funcionar, não pode ter bugs, né? Ele tem que ter a usabilidade dele, ter a velocidade dele, tem que ter
tem que funcionar hoje em várias plataformas. Tu não pode imaginar só o cara com um PC ou com notebook, já tem o tablet, tem o smartphone, não sei o que vem por aí. Como é que tu concebeu e quais são esses pontos que tu unisse? Olha, eu vou para a pescaria e vou levar isso aqui, eu não vou levar... eu vou pescar tal tipo de peixe, eu não vou levar tal tipo de isca. O que tu tropicalizou que tu acha interessante como pontos positivos do Meow Project? Eu queria, quando eu comecei a desenvolver a ferramenta, eu quis fazer algo que o cara ele não precisasse ficar um dia configurando a ferramenta. Né? Project é assim, né? O Microsoft Project. Alguns outros softwares, né, de apoio à gestão de projeto. Né? Quem faz a gestão de projeto é o gerente de projeto. Né? Todos os softwares que você usa é um software de apoio. Né? O software ele não funciona sem a visão do gerente de projeto. Né? E principalmente hoje numa era onde nós temos gerentes de projetos oriundos de várias formações. Né? A gente tem gerente de projeto oriundo da informática, gerente de projeto oriundo de publicidade, né, de outras formações, né? A gente chega à conclusão que o que eu preciso num software, né? Que o cara ele não tenha que ter um conhecimento técnico profundo na ferramenta, a ponto dele ter que ter um treinamento da ferramenta, né? Ele tem que poder contratar aquela ferramenta e já sair usando, né? Então, esse foi o principal ponto, Orlandini. Que o cara ele pudesse contratar a ferramenta, fazer uma configuração básica ali de 10 minutos, né? Com coisas que realmente ele necessita, com informações que realmente o sistema precisa ter desse primeiro usuário, mas que fosse fácil para ele usar. Né? Que o cara ele não precisasse fazer um curso, né, de 8 horas para poder usar essa ferramenta. Então, o principal ponto, tu falou muito bem, a usabilidade. Né? Uma fácil usabilidade e de um sistema que conversasse multiplataforma, com um notebook, com um PC, com um tablet, com um celular. Né? Hoje eu consigo acessar o Meow Project através do celular, né? Digito lá em meowproject.com, acesso à área de login e tenho um sistema responsivo para aquela mídia. Né? Então, esses foram... Vamos só explicar o que é um sistema responsivo, né? Porque isso é um termo novo, moderno, né? E que aquela questão, a experiência que tu tem no desktop em casa, tu leva para o tablet e para o smartphone, é isso? O que seria o sistema? Ele é baseado na web, né? Então você abre ele através de um navegador de internet. Então o que acontece? Da mesma forma um site, que você abre esse site no desktop e você abre ele no mobile, né, no celular, você tem o mesmo site, a mesma URL, só que com apresentações de design diferentes, adaptados para aquela mídia. É o mesmo site, só que o que acontece? O sistema ele vai captar que é uma outra mídia e vai se adaptar a sua resolução a ela, a sua resolução e posicionamento dos elementos. A mesma coisa acontece com o Meow Project. Ele como sistema, ele é aberto no navegador, né? Ele se comporta quase que como um site. Lógico, você tem uma área de login, você vai entrar nesse sistema, só você vai ter acesso aonde você vai estar entrando ali, o seu perfil, né? Digamos assim. Como um sistema qualquer que você faz login, como Facebook, Twitter, entre outros. Né? Então o sistema ele vai captar essa navegação sua, né? Que ela é oriunda de um celular ou desktop e vai se adaptar a ela. Basicamente isso daí, é o mesmo sistema e está se adaptando a ela lá. Diferente do que se fazia há pouco tempo, né? Que as empresas tinham que desenvolver um site para a web e um site a mesma URL, né? Mas que era diferente, que não tinha todo o conteúdo do site que é para a internet desktop. Né? Para um site, para um website de e-commerce, por exemplo, isso é muito problemático, né? Porque você acaba tendo sites diferentes, né? Apresentados para mídias diferentes. O Meow Project ele tem uma parte dele, né, mobile, que a apresentação ela é diferente em função daquela experiência. Né? Então, por isso que a gente tem essa adaptabilidade do sistema a isso também. Né? O que eu imaginei quando eu comecei a construir o sistema, eu estava te contando aqui também, que foi, eu lembro até hoje, foi num domingo,
E eu estava andando pelos corredores da minha casa e imaginei o cara mexendo nesse sistema através de um tablet, mexendo nas tarefas com o dedo indicador. Então é para isso que a gente está caminhando. A gente tem um sistema hoje em função beta, né? A gente não comercializa ele financeiramente, né? Tem uma versão beta no ar, onde você se cadastra, meowproject.com.br, você entra lá, se cadastra, você consegue usar ele, consegue testar o sistema. Algumas empresas já o usam. Nós temos uma base aí com mais de 100 empresas hoje usando o MeowProject, mais de 300 usuários, né? E essa foi a ideia, que fosse fácil, né? Então eu já comecei a imaginar um sistema a partir do tablet. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa.net, conversando com o Eric Formaggio da MeowProject. Estamos falando sobre gerenciamento de projetos e este software, esse sistema que está à disposição em sua versão beta. Para quem quiser utilizar, aí, é www.meow.com.br www.meowproject.com.br. Botou aí, Roberto Aguiar? O Bob de vez em quando acerta aí. Tá botando umas imagenzinhas do site aí, legal. E daí dá para se cadastrar lá e usar essa versão beta? Exatamente. O interessado ele entra, né, no site de divulgação, né, o meowproject.com.br, ele se cadastra, né, ele vai colocar os dados dele, e-mail, nome da empresa, etc. E já vai sair usando. Em 2, 3 minutos ele já tem um cadastro dele efetuado e já pode começar a utilizar o sistema. Quantos projetos dá para fazer dessa maneira gratuita? Dessa primeira versão beta, até 5 projetos. Se a empresa se interessar, né, nós não temos ainda uma versão comercial, vai entrar em breve, em 1, 2 meses. Se a empresa se interessar em aumentar o número de contas, né, o número de projetos, é só entrar em contato com a gente através do próprio site no formulário, que a gente dá uma conversada, a gente libera um pouco mais de espaço também, né? Lembrando que ele pode cadastrar os projetos, né, e subir os documentos relacionados ao projeto, né? PDF, documentos de Word, Excel, imagens, coisas que estão relacionadas ao projeto, ele consegue subir nas páginas do projeto também. O Eric, para que ramos de atividade tu visualiza que pode ser utilizado, está mais aderente a esse produto? Hoje, nós percebemos uma utilização muito forte por parte de agências de publicidade, software house, né, empresas que fazem softwares, e empresas que fazem sites também. A gente percebe uma utilização muito forte desses ramos de atividade. Recentemente nós tivemos um contato de uma empresa da área de engenharia também que está começando a utilizar, e órgãos públicos, né? Até pela ferramenta ela ter a versão software, a versão free dela, né? Para 5 projetos, a gente percebe que tem alguns órgãos públicos como Embrapa, escolas, algumas faculdades federais que utilizam o software para gerenciar um ou outro tipo de projeto. E até meio acadêmico, Orlandini, né? Tiveram alguns professores que já se cadastraram no MeowProject, né? Considerando ali que um projeto acadêmico, né? Você pode considerar uma tese, alguma coisa assim, como um projeto, né? Eles conseguem gerenciar tarefas desses projetos acadêmicos ali dentro também. O Eric, eu não te perguntei, né? Eu não botaria esse nome porque eu sou cachorreiro, eu gosto mais de cachorro. Mas por que MeowProject? Da onde saiu essa aí? Eu gosto muito de animal de estimação, eu tenho cachorro, tenho gato, né? E lá em casa não deu certo, os gatos com cachorro, não deu certo. Os cachorros, né?
Os gatos viviam em cima da árvore. Não é? Eu chegava em casa, cadê o gato? Cadê o gato? Tá lá em cima, 15 metros de altura, os cachorros todos embaixo. Aí não dá. É complicado. E por ter essa afinidade, questão de domínio, comecei a pensar numa marca, numa coisa que representasse agilidade, né? E facilidade. Gostaria de, desde o início, eu queria que tivesse um gimmick, né? E pela disponibilidade do domínio, uma pesquisa de marca, né? Nós percebemos que existem muitos softwares hoje, né, que eles utilizam gimmick de animais, né? E tem o Linux, que é o Pinguim, né? Muitos softwares famosos têm isso daí. Daí é por isso que eu escolhi esse nome também, o meowproject.com. Tu tens algum problema de falar sobre empresas que estão utilizando? Não. A empresa que eu trabalho hoje, né, porque eu atuo como consultor numa empresa que é a própria Vitrio, né? Quem quiser conhecer é vitrio.com.br, uma empresa de consultoria em outro ramo, nós usamos bastante lá. Foi até um grande laboratório para eu poder construir a ferramenta, né? Então, hoje a empresa, uma das empresas que mais utilizam, algumas agências de publicidade de São Paulo também, a gente utiliza muito no dia a dia. Uma das grandes vantagens do Meow Project, principalmente para mim, para eu que sou gestor, né? Além da facilidade, Orlandini, eu tinha esse sonho de fazer uma ferramenta que eu chegasse de manhã no trabalho, né, eu pudesse ligar o meu notebook e, através dele, entender tudo que está acontecendo na empresa. E o Meow Project ele traz essa facilidade, né? Nós trabalhamos com um conceito de Kanban, né? Em muitas áreas de desenvolvimento de software, eles utilizam técnicas de Kanban, que é aquele quadro, né? Aquele quadro onde eles vão colocando, sabe, os post-its, né? Tem as colunas, então, de tarefas que estão aguardando, que estão iniciadas e que estão concluídas. Então, quando eu comecei, né, a desenvolver o Meow Project, eu utilizava essa técnica. Eu tinha um quadro no meu trabalho onde eu elaborava, fazia as colunas, né, e ia colocando ali as minhas atividades, os meus colegas, as atividades deles. Então eu chegava na empresa, eu olhava para aquela lousa, eu conseguia entender tudo que estava acontecendo ali, né, tudo que estava acontecendo naquele ambiente. E se batesse um vento, tu não entendia mais nada. Se batesse um vento, né, se batesse um vento ali, fecha a porta. Era post-it, tudo quanto é lado, né? Já aconteceu isso, né? Não acontecia dessa forma. A dificuldade que a gente tinha, na verdade, era outra, porque eu trabalhava com uma equipe compartilhada, né, que era de São Paulo, e eu tinha às vezes que tirar a foto do quadro para mandar para eles, né? Então essa que é a facilidade do sistema, porque o sistema tu consegue acessar de qualquer lugar, né? Então eu consigo trabalhar com equipes que estão remotamente localizadas, né? Essa é uma das grandes vantagens. Então, além disso, né, de poder chegar na empresa, abrir esse quadro de Kanban eletrônico, saber tudo que está acontecendo, né, eu tenho outras equipes que conseguem saber o que está acontecendo e tem a visão do cliente também. Eu tenho um nível de usuário lá, né, que é o usuário colaborador, onde eu vou dar acesso para ele só aqueles projetos que eu quero que ele enxergue. Então, isso daí é uma ótima para poder compartilhar o projeto com o cliente. Então, por exemplo, você me contrata para fazer algum projeto, o que eu vou fazer? Eu vou construir o seu projeto ali e vou te dar acesso à página desse projeto. Então, tu como cliente, tu pode entrar ali no dia a dia e ver o desenrolar desse projeto, como que ele está evoluindo ali dentro. Eu falei do vento. Levantar tudo, eu vou contar uma historinha para vocês aí, para quem não conhece ainda. Há uns anos atrás, eu prestava consultoria para uma empresa que começou a enfrentar um problema recorrente. Todos os dias, entre 8 e 15 da manhã, caía a internet. Mas era batata, todos os dias. O interessante é que era só de segunda a sexta. Sábado, domingo, não acontecia nada. Mas todos os dias, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 15 da manhã, caía a internet. Daí passavam uns 15, 20 minutos, retornava e ninguém sabia, só se queixava. Daí eu disse, bom, vou ter que fazer um trabalho a campo, ver o que aconteceu. Vamos tentar simular o que está acontecendo, né? Se é alguma queda de energia que está acontecendo todo dia, ou que, não sei, se é uma descarga do elevador no prédio, que tem muita gente chegando nesse horário. Daí eu fui lá, cheguei 15 para as 8, sentei na sala onde ficava o servidor, lá num canto, fiquei olhando.
tomando um cafezinho, conversando com o pessoal. Daqui a pouco entra uma senhora, de avental, bonitinho, a senhora fazendo seu serviço, limpando a mesinha de todo mundo, passando um paninho, né? Recolhendo cestinhos de lixo, coisa e tal, e limpando computador por computador de cada uma das pessoas. E eu olhando, ela foi indo, chegou no servidor, desligou. Levantou o modem no ar, primeiro passou um paninho em cima, levantou o modem, desligou o modem, limpou embaixo e botou. Eu olhei pro pessoal, quer ver que caiu. Esse é o problema. Não tinham dito para a senhora, a culpa não era dela, né? Que ela não poderia fazer isso. E daí eu disse, olha gente, quem limpa teclado e monitor é o próprio usuário. Já não tivesse coisa parecida? Eu passei por uma situação assim, inclusive com a lousa de Kanban, porque a lousa de Kanban, eu desenhava ela com uma caneta de vidro no vidro e colocava os post-its, né? O que tinha que acontecer? Né? Esses post-its, até sexta-feira, eles tinham que estar todo do lado do realizado. Né? E ela fazia a faxina na sexta de manhã, então o desenho do iniciado e aguardando ela apagava, ela limpava, ela ia limpar o vidro, né? Então era um problema que a gente tinha também. Mas eu vou te dizer, tu algum dia antes dissesse para ela não apagar? Não tinha dito também. Tem um amigo meu que trabalha na área do direito e você chega no escritório dele, não entende nada. O que tem de processo em cima da mesa e de uma mesa lateral ali é enorme, é um negócio assim. Mas se tu perguntar, cadê o meu processo? Ele só um pouquinho. Ele sabe onde está. Vai lá e busca, tá aqui, puxa. O que tu quer saber? Folhinha tal, tá aqui, ó, já está sendo despachado assim. Sabia tudo. Um belo dia entrou uma pessoa que não avisaram, ela tirou todos os processos, limpou a mesa e depois botou tudo de volta. Fora de ordem, né? Exatamente. O que aconteceu? É por isso que eu entendo que... A culpa não é das pessoas que fazem isso. A culpa é nossa que a gente não avisa. Tá? Não avisa. Isso acontece na minha casa. A minha faxineira foi lá, o primeiro dia eu cheguei e disse, olha, isso aqui, tá vendo isso aqui? Essa pilha de jornais aqui não é para botar fora. Quando é para botar fora, eu vou botar na escada ali. Isso aqui eu estou usando para o serviço. Tá bom. Ela nem toca. Chega a ter 1 metro de altura o jornal, depois eu libero, vou dizer, olha, isso aqui eu guardo, tem recortes que eu guardo, algumas informações que eu guardo, e o resto eu mando adiante. Quando eu boto ali na escada, não fica 5 minutos, ela leva embora. Exatamente. Eu acho que essa é a vantagem do meio eletrônico, né? Você não corre o risco desse tipo de acidente, né? Uma das grandes vantagens, né? Além de não correr o risco de você precisar ter a referência física, né, e poder trabalhar com equipes remotas. Estava falando dos papéis e tu me lembrou, né? Hoje se trabalha muito com documento em formato eletrônico. Né? Você não fica mais imprimindo relatório, essas coisas assim. No meu trabalho, alguns dos relatórios que eu envio para os meus clientes, que são relatórios de consultoria, eu envio de forma eletrônica, né, num PDF, alguma coisa assim. Uma outra vantagem do software é essa. Né? Eu consigo colocar na nuvem do sistema aquele documento e o meu cliente ele consegue acessar a hora que ele precisar ali. Porque frequentemente a gente manda para o cliente também, ele acaba perdendo no meio de e-mail, essas coisas assim, ele precisa daquele documento de novo. Então tá aí uma outra vantagem também de você ter esse centralizador, né? Você tem uma página do projeto, você abre o projeto, você vê ali as comunicações, o que foi feito, a linha do tempo do projeto, né, que funciona aí como uma espécie de log, né? Ele mostra passo a passo, hora a hora, o que foi feito e as tarefas dele também. Está chamando a atenção essa questão do meio eletrônico. 3 anos atrás, quando lançaram, né, não era o OneDrive, como é que chamava da Microsoft? Era outro nome. Na nuvem lá da Microsoft. Sim. Tem o Dropbox, que é da... Dropbox do mais conhecido. Né? Mas assim, eu fiz uma assinatura. O que me acontecia? Cada vez que eu mudava de computador, eu perdia alguma coisa. Uhum. Fotografia, então, fotografia digital, a gente perdia tudo. Então, eu disse, não vou perder mais. Eu fiz uma assinatura do hoje, o OneDrive da Microsoft, eu tenho 100 gigas e ganhei mais 10 gigas de brinde da Microsoft, R$93 por ano. Sim. Eu tenho 110 gigas na nuvem.
Eu mudo de computador, eu vou na tua casa, eu quero preciso pegar um arquivo no teu micro, em qualquer lugar, eu vou lá e acesso o meu da Microsoft, tá? E agora está baixando de preço, inclusive, estou fazendo uma propaganda de graça para a Microsoft, tá? Porque o mercado mudou e está aumentando. E outro negócio muito legal que a Microsoft lançou, fazendo um elogio à Microsoft, não tem mais por que ter software pirata, gente. Faz favor. Tá? Não tem mais por quê. Você em casa pode ter o Office 365 para Mac, tá? Para os usuários de Mac. Ou Windows, até 5 usuários legais, R$ 209 por ano. Está muito barato, né? Tá muito barato. E ganha 1 terabyte no OneDrive por usuário. 5 terabytes, então, tu tem. Não tem por que ter software pirata, nem usuário de Mac, nem usuário de Windows. E o Windows educacional que você pode comprar, se tem um filho que é estudante, pode comprar R$ 119. Sim. Né? Compra o Windows 8.1, que é o Windows que voltou até o iniciar, né? Exatamente. Uma outra coisa que tu me lembrou, tu estava falando dessa questão da nuvem, né? Uma das vantagens de tu conseguir centralizar um projeto num software assim é que nós somos seres humanos. Ele fica na nuvem também. Nós somos seres humanos, né? E o que acontece? Às vezes um cara da equipe de projeto fica doente, muda de gerente de projeto, alguma coisa assim. Essa página de projeto do Meow Project, ela acumula todo o histórico do projeto, né? Desde documentos, tarefas, tudo isso daí. Então, uma outra grande vantagem também da gente gerenciar, ter uma ferramenta assim como apoio à gestão de projeto, né? Porque tu tem um projeto na nuvem e não no meio físico, não no papel como antigamente. Se tu está viajando, tu está em Hong Kong, por exemplo, tu pode interagir com um projeto que alguém que está em Bagdá. Exatamente, tu acessa de qualquer lugar, principalmente num mundo globalizado hoje, né? Que hoje tu trabalha com uma equipe aqui, outra na China, outra na Índia, alguma coisa assim, né? Tu consegue ser tudo centralizado em um lugar só. E tu está de férias em qualquer praia que tenha um Wi-Fi, esteja com o teu notebook, um cliente urgentemente precisa falar contigo e tu interaja num projeto dele, tu pode entrar em qualquer lugar, né? Porque é uma coisa cada vez mais comum. A gente percebe principalmente isso daí em grandes cidades, né? Porto Alegre, São Paulo. Às vezes acontece alguma coisa, o cara tem que ficar na casa dele, né? O cara... Chove em São Paulo. Chove em São Paulo, para a cidade. Então, às vezes, para o cara é melhor ele fazer home office do que se deslocar para o trabalho. Ele vai demorar 4, 5 horas para chegar no trabalho, né? Então, se ele tem à disposição dele um software assim, um sistema assim, para ele é muito melhor. Ele consegue saber o que está acontecendo na empresa dele, né? Quem está trabalhando, o que as pessoas estão fazendo, como estão as entregas a poucos cliques ali de distância. Bom, Eric, www.miauproject.com.br, está colocando aí o nosso amigo Roberto Aguiar. E maiores informações, pode passar um e-mail para ti, como é que é? Entra no site, preenche um formulário ali, me manda um recado, tem nossos e-mails ali também e a gente prontamente responde. Obrigado, Eric. Esse é o Ponto.net.